Fala galera, muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, né? Mas antes de começar o vídeo, não se vai deixando seu like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho para não perder nenhum vídeo e sempre ser notificado aqui no canal. Então galera, vamos fazer aqui uma reação e um corte do jogo aberto, comentando tudo aí sobre o Flamengo, né? Que vai enfrentar agora aí o Milionários pela Libertadores e também sobre o novo reforço que pode chegar aí, um zagueiro aí gringo aí que pode chegar no Flamengo, né? E também sobre a possível venda de Gabigol para o Al-Hilal a pedido de Jorge Jesus. Então, assista até o final e não perca nada nesse vídeo. Então, fica agora aí com a reação. YouTube, um giro pelo futebol carioca e antes, um recadinho. Deve perder um zagueiro titular é o Flamengo. Trata-se de Fabrício Bruno. Ele aceitou uma oferta do West Ham da Inglaterra e deve se transferir para o futebol inglês nas próximas semanas. Os valores podem chegar até a 15 milhões de euros. A expectativa é que Fabrício Bruno se despeça do Flamengo e do torcedor rubro-negro na próxima terça-feira, quando a equipe carioca recebe o Milionários no Maracanã pela Libertadores da América. Fabrício é um grande jogador, está conosco e a gente quer permanecer com ele no nosso trabalho, no nosso dia a dia. Apesar de Tite desejar a permanência de Fabrício Bruno, a situação já está muito bem encaminhada. Ao todo, foram 114 jogos de Fabrício Bruno com a camisa rubro-negra, com 5 gols marcados e 3 títulos conquistados. Um campeonato carioca, uma Copa do Brasil e uma Libertadores. Aos 28 anos, a ida para o futebol europeu era um desejo do zagueiro, que deve seguir ganhando oportunidades na seleção brasileira. Já o Fluminense, além de ter vencido no... Fabrício Bruno, galera, vai se despedir no jogo contra o Milionários. Isso faz parte do acordo entre Flamengo, o West Ham e empresários do jogador, ele atuar contra o Amazonas, o que aconteceu, e contra o Milionários também ele ficar à disposição. Se vai entrar em campo aí depende do Tite, mas ele fica à disposição contra o Milionários, e depois vai dar bye-bye to you para o Flamengo e vai para o West Ham, futebol inglês. Vamos lá, detalhes. 15 milhões de euros, como vocês já sabem, sendo 13 milhões e meio de euros fixos, e 1,5 milhão quando ele completar 30 jogos com a camisa do West Ham. Forma de pagamento, 3 parcelas, uma à vista, uma 12 meses após a assinatura do contrato e outra 24 meses após a assinatura do contrato. Forma de pagamento maravilhosa também, maravilhosa. O Flamengo vai receber em 3 parcelas um valor absurdo, 84 milhões de reais. Só para vocês terem noção, é praticamente o mesmo valor que o Flamengo pagou na multa rescisória do De La Cruz lá no River Plate. Uma baita venda. Tem que elogiar a diretoria do Flamengo no quesito negociação. Diretoria não, Bruno Spindel, diretor executivo, porque é ele que senta e conversa e negocia. Ontem mesmo um amigo meu veio falar assim, o Marcos Braz foi muito... Não, gente, o Marcos Braz não negocia isso. O Marcos Braz é vice-presidente de futebol e não senta à mesa para negociar a venda de jogador. Isso é informação, não é achismo, não. Marcos Braz não tem nada a ver com isso. Pelo visto, está mais preocupado em ficar postando foto malhando em rede social do que propriamente no Flamengo, que está cheio de problema para ele resolver, sobretudo o problema do Gabigol, que é um baita problema. O Flamengo vai em busca de um jogador para a zaga. Já tem o Léo Ortiz, mas precisa ter um zagueiro. Com a saída do Fabrício Bruno, só vai ter agora Léo Ortiz, Léo Pereira, Davi Luiz, reserva imediato, e o jovem Cleiton. Exemplo, Léo Pereira está lesionado, Fabrício Bruno vai embora. Vocês acham que Davi Luiz vai aguentar uma forte sequência de jogos? É claro que não. É claro que não. O Flamengo tem que buscar sim uma reposição. Só que vai ser uma reposição muito mais barata e assim a roda gira. E assim o Flamengo vai fazendo dinheiro. É assim que funciona. O Flamengo está vendendo um zagueiro de 28 anos, que jogou 2 vezes apenas com a camisa da seleção brasileira, foi muito bem, é verdade. Por um valor, gente, absurdo, quase 85 milhões de reais. Tem que vender, proposta irrecusável. E, segundo a imprensa internacional, o Flamengo já tem um zagueiro na mira. Trata-se de Federico Gattoni, zagueiro argentino que está atualmente no Anderlecht da Bélgica, mas ele pertence ao Sevilha, está jogando no time belga por empréstimo. Confesso para vocês
que eu não conheço esse jogador que tem 25 anos, tá bom? Ele vai retornar ao clube espanhol, ao Sevilha, agora em junho. Não tenho muito conhecimento sobre esse atleta. Quem tiver pode comentar à vontade, mas fica aí a informação que o Flamengo já está de olho na reposição para a saída do Fabrício Bruno e está em busca, está de olho nesse Federico Gattoni. Para finalizar... Para falar agora sobre o Flamengo e a busca por um defensor. O Flamengo vai ao mercado para contratar um substituto para o Fabrício Bruno, vendido para o West Ham por 84 milhões de reais. É importante contar que 100% dessa grana ficará com o Flamengo e o Fabrício Bruno só se muda para o time inglês na metade do ano. Então ele segue jogando por enquanto. Importante contar também que a decisão do Flamengo de contratar um zagueiro é definitiva. Há o entendimento de que há essa necessidade de suprir a ausência do Fabrício Bruno, ainda que o reserva imediato já tenha sido contratado, o Léo Ortiz, jogador comprado por 40 milhões de reais junto ao Red Bull Bragantino. Os nomes que interessam ao Flamengo começam a ser divulgados. O Júlio Miguel Neto, que cobre o Flamengo, trouxe duas possibilidades. Sebastián Cáceres, zagueiro de 24 anos de idade, uruguaio que pertence ao América do México. O contrato dele por lá termina em 2027. Não costuma ser fácil contratar jogador do futebol mexicano. Clubes desse país têm mesma capacidade financeira que os nossos principais clubes. E em geral não é fácil, só para lembrar que recentemente teve Clube do México especulando a possibilidade de contratar o Arrascaeta do Flamengo. Outra possibilidade, essa um pouco mais barata e nem tão nova, Domingos Duarte, zagueiro português de 29 anos de idade, pertence ao Getafe. Ele já foi colocado como uma alternativa para o Flamengo em outro momento antes da chegada do Tite. Só para completar sobre o Flamengo, muita gente perguntando se o rubro-negro não poderia tentar o Mina, zagueiro que está deixando o Cagliari contrato somente até junho. O Botafogo e o Atlético Mineiro são os maiores... Botafogo, o Atlético Mineiro e o Cruzeiro são os maiores interessados no Mina. Mas o que eu posso contar para vocês é que no Flamengo o Mina não tem tanto cartaz e está descartado. Só mais duas informações sobre o Fla. O goleiro Rossi admitiu que recebeu uma proposta para se mudar para a Premier League. O Flamengo disse não para essa oferta e o Rossi disse que quem sabe mais para frente possa surgir outra oferta. Ele assegura que vive o melhor momento da carreira. A saideira do Fla, Conselho Deliberativo Rubro-Negro, aprovou na noite dessa quinta-feira uma mudança no contrato com a Pixbet. Era natural que isso acontecesse. O contrato salta de 85 milhões de reais nesse ano para 105 milhões, com aumento nos próximos anos. Em 2025, o Fla vai embolsar 110 milhões de reais e nos anos de 2026 e 2027, 125 milhões de reais em cada ano. O contrato de patrocínio Master ainda não é o maior, atrás do Flamengo, mas nos dois últimos anos ultrapassa o Timão, que ganha 120 milhões de reais por ano da VaideBet. Quero falar agora sobre Jorge Jesus, o que há de verdade na história de que o JJ está tentando levar o Gabigol para o Al Hilal. Essa especulação surgiu nas redes sociais e, se fosse verdade, era questão de tempo para que o Gabigol se mudasse para a Arábia Saudita. Estamos falando do clube mais rico do país que mais gasta dinheiro com contratações. A Arábia Saudita tem, por exemplo, jogadores como Benzema ganhando 90 milhões de reais por mês, Neymar ganhando 70 milhões de reais por mês e por aí vai. O Gabigol teria recebido uma oferta de 3 milhões de reais mensais para se mudar para o Al Hilal. Mas, porém, contudo e todavia, o staff do jogador nega a proposta do Al Hilal, pessoas próximas ao JJ afirmam que não há negociação, e aí a gente precisa voltar no tempo e lembrar de uma entrevista que o Gabigol concedeu ao Diego Ribas. Eles foram parceiros no Flamengo e o Diego de vez em quando faz entrevistas. E nesse bate-papo entre eles, o Gabigol deixa bem claro que o Jorge Jesus sai do Flamengo deixando uma relação ruim com o Gabigol. Eles acabaram se desentendendo e dá para dizer que eles já não eram tão próximos assim, então desconfiemos da possibilidade de o Gabigol virar alvo do JJ. De qualquer forma, o atacante do Flamengo, cujo contrato se encerra em dezembro, ele chegou a dizer que adoraria ficar no Flamengo. Essa não é uma realidade. Ele está bravo com o Landim, com o Tite, com o Marcos Braz e companhia. O Gabigol prepara a sua saída, resta saber se para metade desse ano ou para o ano que vem. E Palmeiras, Corinthians, Cruzeiro, Grêmio, Atlético Paranaense e Bahia são os interessados em território brasileiro. Bom, vamos falar de Flamengo, porque esse homem aí, ó, tá de saída. O Fabrício Bruno vai mesmo para o West Ham. Valores podem chegar a 15 milhões de euros. O Flamengo contratou ele por 15 milhões de reais e pode vender por 15 milhões de euros. 13,5 fixos, mais 1,5 por alguns bônus.
irrecusável, né? Isso aqui é investimento, meu amigo. Isso aqui é Isso investimento, aqui é investimento. cara. Disserte sobre o Thiago Carvalho, por gentileza. Cara, primeiro, acho que é quase que uma gratidão ao Fabrício Bruno em muitos pontos. Primeiro porque, esportivamente, o Fabrício Bruno entregou muito bem no Flamengo. Acho que ele foi o jogador mais regular da última temporada, quando o Flamengo precisou, porque não foi um bom ano para o Flamengo, e o Fabrício se manteve bem. O Fabrício tem o desejo de jogar na Europa e já deixou isso claro em outras oportunidades, que se chegasse uma proposta que fosse rentável para o Flamengo, interessante para o Flamengo, que aceitasse, porque é um sonho dele. O Fabrício tem 28 anos. 28 anos hoje não é uma idade que facilmente a gente vê um jogador ir para a Europa, principalmente para jogar numa Premier League. Então, assim, pô, é bom para os dois lados, né? É muito dinheiro para o Flamengo em relação ao valor de mercado do Fabrício por ter 28 anos. Eu acho que o Fabrício Bruno vai entregar um bom futebol ainda a nível de Europa, mas é quase que aquela... Você não tem mais como moldar esse jogador. Ele é um jogador que está pronto. Ele chega para jogar. Então, se ele chegar lá e não der certo, dificilmente você vai dar mais tempo para ele entregar. É quase que uma aposta de muito risco. Mas eu acho que é bom para os dois lados. Eu acho que ficou bom Pro Fabrício e pro Flamengo, principalmente. Ô, Fernandão, e aí, assim, eu acho que o Thiago, ele sintetizou muito bem. Ficou bom pro Flamengo, ficou bom pro Fabrício, ou seja, ficou bom para todo mundo. Mas essa ida dele para a Europa, é claro que é um desejo dele e tudo mais. Isso impulsiona, por exemplo, o Dorival Júnior a mantê-lo na seleção brasileira? Você acha que no West Ham ele vai ter os olhares que ele teria se estivesse no Flamengo pelo Dorival? Flavinho, eu reitero tudo que o Thiaguinho falou. É raríssimo isso acontecer. E é importante a gente mostrar a vitrine. O quanto uma boa vitrine, uma vitrine vitoriosa, faz com que o seu produto seja impulsionado. Não é muito comum a gente ver, a gente está falando até do Nino, né? Sim. Um zagueiro De uma idade parecida. de uma idade parecida, campeão da Libertadores, um cara que, tecnicamente, na minha opinião, consegue entregar um pouco mais do que o Fabrício, fisicamente não. O Fabrício fisicamente é um dos caras que mais consegue entregar no futebol brasileiro hoje. E para o Dorival, nada vai mudar. O Dorival conhece o Fabrício. O Dorival pôde desfrutar de tudo que o Fabrício pode oferecer dentro do campo. Estiveram juntos na Libertadores de 2022. Mas a Europa pode dar uma experiência que o Fabrício não tem no enfrentamento. No enfrentamento de jogadores em um nível diferente, em uma realidade diferente, em um modelo de jogo diferente, no qual a seleção enfrenta nas competições oficiais, né? Não até sim, na Copa América também, porque todos os caras que vêm jogar nas seleções aqui sul-americanas jogam no futebol europeu, ou a grande maioria. Ele ainda vai ter duelos com jogadores que podem ser adversários da seleção brasileira no futuro, que É pode isso aí. facilitar, né? E nesse enfrentamento ele vai adquirir uma experiência que não tem em modelos diferentes de jogo que ele não jogou. Assim, a gente tem que ser realista e dizer que a Premier League está na frente da gente com relação a certas ideias de jogo, mas enfim, boa sorte para ele. Tem muito a entregar para o West Ham. É isso aí, tomara que o Fabrício Bruno tenha bastante sucesso. Lembrando que recentemente o Balbuena, que era do Corinthians, também saiu do Corinthians, foi lá para o West Ham e foi muito bem. Uma pena que o West Ham não está em nenhuma competição europeia na próxima temporada, mas certamente com o Fabrício chegando as coisas vão mudar. Recadinho do GV. Então é isso, galera. Chegamos mais um fim de um vídeo aqui no canal, né? Nesse vídeo a gente falou um pouquinho aí sobre a venda de Fabrício Bruno, sobre a chegada de mais um zagueiro aí, né? Um gringo aí para o Flamengo, né? Que pode atuar aí na posição de Fabrício Bruno, visto que ele vai sair, na verdade já saiu, né? Já tá contrato já feito aí. Só falta agora ele fazer o último jogo, que vai ser contra o Milionários, e ir para o West Ham jogar a Premier League junto ali com Paquetá, né? E outros brasileiros também lá. E é isso. O Flamengo aí vai desembolsar aí 84 milhões de reais, né? Um grande negócio, vamos dizer, um negócio da China, né? Que investimento, comprou por 15 e está vendendo por 84 um zagueiro de 28 anos, lembrando, né, 28 anos. Então, com certeza é um bom negócio, tanto para o Flamengo quanto para Fabrício Bruno, que tinha um desejo de poder atuar na Europa, né? Sempre deixou isso bem claro, né, que queria atuar na Europa, e aí surgiu a oportunidade no valor que o Flamengo queria vender, e assim o fez, né? Então, ele tem que ser grato ao zagueiro que jogou muito bem, um zagueiro que tiver mais continuidade, né? Que se poupou poucas vezes, né? Sempre estava no time titular, se machucou bem pouco, e com certeza aí vai ser um bom jogador na Premier League, lá vai trazer vários frutos, porque quanto mais ele jogar lá, né, se não me engano, 30 jogos, o Flamengo ganha aí, acho que 1 milhão de euros, né? Então, o Flamengo ainda pode ganhar por bonificações aí
do jogador atuando lá pelo West Ham. Então vamos torcer para que o jogador cresça e evolua muito lá, continue jogando bastante e também possa chegar na seleção aí, né? E atuar muito bem. Vamos torcer por Fabrício Bruno aí na Europa. Qual a sua opinião? Deixe seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.